Meus irmãos, boa tarde. Ah, agora sim, eu pensei que eu não estava entre os eleitos de Deus, não, viu? Por um momento, bateu uma bad, uma tristeza, né? Mas aí eu confirmei, não, o pessoal estava só distraído. É uma alegria, meus irmãos, nós estarmos reunidos aqui mais um sábado, para a glória do nosso Deus. Na semana passada não pudemos estar aqui, estávamos em retiro, mas nós louvamos ao nosso Deus por mais um sábado, louvamos ao nosso Deus pela Ana, Lícia está conosco, né? O Otávio, Damaso. Alegria conhecer a Dalva também, né? Está com a gente hoje pela primeira vez. Vocês que estão conosco hoje pela primeira vez que eu ainda não conheci, sejam muito bem-vindos. É uma alegria ter vocês com a gente. Nós somos o grupo de estudos da plantação da Igreja Batista Herança Reformada. Nós estamos com objetivos claros de plantar uma igreja reformada nesse local, onde o Evangelho da Graça tem sido tão amplamente e profundamente deturpado e corrompido, não é? E, portanto, nós começamos uma série de exposições no Evangelho de João, e hoje nós vamos continuar ainda no capítulo 2. Semana passada nosso irmão André explanou até o versículo de número 12, na verdade, até o versículo 12, e hoje nós iremos do 13 até o 22 ainda no capítulo 2 do Evangelho de João. Como a gente brincou no começo, né? A gente imagina que pelo menos uns 5 anos aí nos aguardam de exposições só no Evangelho de João. Nós vamos nos estabelecer como igreja local e vamos continuar expondo João nos nossos cultos da manhã ou da noite, né, André? A gente tem sonhos aí de, por exemplo, no culto da manhã, exposição do Antigo Testamento, e no culto da noite, exposição do Novo Testamento. Então, eu imagino que nós vamos seguir aí por um bom tempo no Evangelho de João. Meus irmãos, dito isso, vamos à leitura do nosso texto e então exposição. Deixa eu colocar o cronômetro aqui, né? Senão uma semana sem estudo eu me empolgo aqui. Ficar 2 horas falando, né? Pega, pastor. Então, como nós já estamos acostumados, né, pedir para que os irmãos coloquem o celular no silencioso, para que nós possamos estar bem atentos aqui. Eu não sei qual que é a tua realidade, né? Você que nos visita de igreja local, mas nós amamos as nossas crianças, amamos os nossos bebês, portanto eles ficam conosco sim nesse momento de reunião, no momento de culto, eles são muito bem-vindos, não é? E é um treino já para os papais e futuros papais verem como que os pequenos devem ser treinados na disciplina, na admoestação do Senhor a obedecerem. Tá, aquele ali é o meu, ó, tá vendo? E é um momento muito oportuno para nós ensinarmos obediência aos nossos filhos e reverência, não é? Se nós não fizermos isso, ninguém o fará. Portanto, meus irmãos, vamos lá para João 2, do 13 ao 22. João capítulo 2, do 13 ao 22. Peço que vocês deixem as Bíblias abertas, porque nós trabalharemos versículo por versículo, tá bem? João capítulo 2, do 13 ao 22. Vamos ler a Santa Escritura. A palavra do nosso Deus diz o seguinte: estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e bois. Derramou pelo chão dinheiro dos cambistas, virou as mesas. E disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Versículo 17. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo de tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu, em 3 dias, o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. E o último versículo: quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus.
Vamos ao nosso Deus, mais uma vez, em oração. Pai Santo, uma vez mais, te rendemos glória, honra, louvor, império, sabedoria, poder e domínio, pois o Senhor é Rei soberano sobre tudo e sobre todos, ó Deus. Nessa hora, ó Pai, nós rogamos a Ti que nos conduza em sabedoria e graça, iluminação, que o Senhor rasgue as nossas almas e queime os nossos corações com a Tua palavra, edifique as nossas vidas, ó Deus, exorte-nos em nossos pecados, dá-nos, Senhor, verdadeiro arrependimento e amor pelo Teu Filho, nessa hora que somente Ele seja adorado, exaltado e reconhecido através da exposição da Tua palavra, Senhor. Mais uma vez, muito obrigado por esse tempo aqui. Amém e amém. Meus irmãos, o título que eu dei para o estudo de hoje é A Obra Zelosa e Graciosa de Jesus. Tá bem? A obra zelosa e graciosa de Jesus. Deixe-me fazer uma pergunta para vocês em tom de introdução. Você é uma pessoa cuidadosa? Você é uma pessoa zelosa? Você, quando olha para você, você diria que você é uma pessoa... Geralmente, quando falamos isso, as pessoas logo pensam se é uma pessoa organizada, né? E há várias maneiras de nós respondermos a essa pergunta. Talvez você diria assim, olha, depende a que você se refere, né? Talvez você seja muito cuidadoso, muito zeloso com alguma coisa que você goste muito, e geralmente aquilo que você ama, né? Mas você talvez não é tão cuidadoso e tão zeloso com outras coisas. Quer ver? Talvez você seja cuidadoso e zeloso na maneira como você arruma suas roupas, um exemplo. Mas você talvez não é tão cuidadoso e zeloso da forma como você administra o tempo. Percebe? Então há maneiras de nós olharmos para essa pergunta. Então isso demonstra que, por mais que você não seja uma pessoa tão organizada assim, há algo que é precioso para você. Nesse exemplo que eu dei, você preza muito e cuida bastante por passar bem as suas roupas, dobrá-las bem e guardá-las na gaveta. Então você preza por isso, você zela por isso. E você faz tudo o possível para que isso caminhe bem. Então você seria uma pessoa zelosa em algum sentido. Quando você não organiza bem aquilo que você zela, que você cuida, você fica triste. Poxa, eu amo tanto aquilo, mas eu não estou cuidando bem daquilo. Eu preciso melhorar o meu cuidado para com aquilo. Não é? E é por isso que você zela por aquilo. Então, aqui nós identificamos aquilo que é muito precioso para você. Aquilo que você zela, aquilo que você preserva. Onde não há zelo por Deus, guardem bem isso. Onde não há zelo por Deus, não há evangelho verdadeiro. Mais uma vez, onde não há zelo, cuidado, reverência por Deus, não há evangelho verdadeiro. Deixe-me compartilhar com vocês aquela afirmação teológica que é o resumo, né, desses versículos, que é por onde nós vamos caminhar, que é também de onde sai, né, o título do nosso estudo. E a afirmação teológica é a seguinte: em Jesus Cristo, nós temos a realidade daquilo que antes era sombra. Sua obra zelosa e graciosa é o fundamento da esperança e zelo dos cristãos. No texto que lemos, encontramos dois aspectos da obra zelosa e graciosa de Jesus Cristo. Lembrem que o zelo em si mesmo, ele não representa absolutamente nada. Judeus que não nasceram de novo têm muito zelo por Deus, mas eles são ignorantes. Então, por isso que Jesus Cristo e sua obra zelosa e graciosa é o que dá fundamento, portanto, para a esperança e zelo cristãos. Por isso que nós precisamos considerar esse texto com muita calma, muita cautela, porque o que Jesus faz aqui, do versículo 13 ao 22, é o fundamento do nosso cuidado e do nosso zelo como cristãos. E aí, então, como vocês viram, o nosso texto está dividido em duas partes. A primeira parte é a purificação do templo, não é? A obra zelosa e graciosa de Jesus na purificação do templo, versículos do 13 ao 17, e a obra zelosa e graciosa de Jesus ao mostrar o mais importante sinal que ele poderia dar, que está nos versos 18
a 22. Então vamos considerar a primeira parte da obra zelosa e graciosa de Jesus, que é a purificação do templo, dos versículos 13 até o 17. Vamos considerar aqui a celebração da Páscoa e a profanação do templo, olhando para os versos 13 e 14. Vamos lá comigo mais uma vez. Versículo 13 diz assim, ó. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. E encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados. Meus irmãos, nós tivemos uma série de exposições em João capítulo 1, no glorioso prólogo, né? Aquele prólogo glorioso que o pai da igreja Agostinho dizia que devia ser escrito com ouro, né? De tão glorioso e de tão maravilhoso que era aquele prólogo de João, sobretudo os versículos de 1 a 12. O Senhor Jesus, nós vimos que na encarnação, ele, sendo Deus, tomou para si a natureza humana, sem deixar de ser Deus. Ele continuou sendo Deus com todos os seus atributos, com todas as suas perfeições, com toda a sua essência divina. E, óbvio, Deus não pode deixar de ser Deus, então Jesus em nenhum momento deixou de ser Deus, não abriu mão de nenhum de seus atributos. Ele assumiu para si a humanidade e humilhou-se. Não é? Nesse estado de humilhação é onde nós encontramos o nosso Redentor até antes de sua ressurreição. Totalmente submisso à lei que ele deu ao povo de Israel, porque ele mesmo é o próprio Deus, mas ao mesmo tempo, ele como homem representava todo o seu povo. Então lembrem, a humanidade pecou contra Deus. A humanidade quebrou a lei de Deus. A humanidade disse, eu sou o meu próprio Deus, eu me basto. Portanto, a humanidade precisava pagar, receber a condenação, o justo juízo de Deus sobre si. Não é? E todos aqueles sacrifícios de animais que nós encontramos apontava para o sacrifício perfeito, o Cordeiro de Deus, que verdadeiramente tira o pecado do mundo. Né? O sangue de touros e de bodes não tem poder o suficiente para purificar a alma. A única coisa que o sangue de touros e de bodes consegue fazer é purificar o exterior, mas o interior ele não consegue fazer. Então, Jesus Cristo é aquele que verdadeiramente tira os pecados do mundo como Deus homem. E ele precisava ser homem para nos representar, para nos salvar, para nos justificar, para dar início à nova criação. Ao mesmo tempo, ele precisava ser Deus, porque senão seu sacrifício não seria eterno, não seria perfeito e não teria poder para restaurar e para redimir todo esse caos em que o nosso primeiro pai, Adão, nos colocou, não é? Quebrando a lei de Deus. Então, Jesus ele é aquele que desde sempre, ele sempre amou a Deus o Pai. Então, sabe aquela velha história que a gente ouve por aí naqueles shorts, aqueles videozinhos curtos que o pessoal manda pra gente por aí no WhatsApp, no YouTube, no Instagram? O pessoal fala assim, você é o ponto fraco de Deus, não é? Que, assim, do coração do Pai, Jesus é o centro, né? Aquele discurso eloquente com aquele tecladinho que mexe com a química do teu cérebro, e ali de repente começa a gerar aquele sentimento de choro, você está confundindo isso com uma experiência espiritual, aquele tecladinho ali de fundo, e a pessoa falando, né, para gerar uma emoção em você, e etc. E aí, do coração do Pai, Jesus é o centro, mas do coração de Jesus você é o centro. Aí coloca, né, aquele efeito, nossa, que, meus irmãos, isso é uma heresia. Isso é uma heresia, a heresia das brabas. Isso é humanismo secular. Do centro do coração de Jesus Cristo, Deus homem, o Pai está lá. O Pai é o centro, ele ama a Deus o Pai. Por isso que nós lemos no Evangelho de João, nós passaremos por esses capítulos mais à frente. O Pai ama o Filho, o Filho ama o Pai, e o Pai confiou todas as coisas ao seu Filho, e o Filho ama o Pai, e ele dá a conhecer o Pai a quem ele quiser. Todas as coisas lhe foram confiadas, porque ele e o Pai, junto com o Espírito, são um e o mesmo Deus. Então nós precisamos considerar isso, que, estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. E lembram daquele nosso discurso que a gente fez em Colossenses 1? Agora, aquele glorioso Senhor que criou todas as coisas, que é Rei soberano sobre tudo, ele agora está subindo para Jerusalém, subindo para o seu povo, entre aspas, né, Israel. Ele está indo se encontrar e participar da grande celebração da Páscoa. Então guardem isso. Jesus, desde sempre, amou Deus o Pai sobre todas as coisas. Ele sempre guardou a lei, nunca quebrou a lei. Nós nunca observamos sequer um mandamento de maneira perfeita. Nunca.
O Senhor Jesus, como homem, assumindo a humanidade, nos representando, ele guardou inteiramente a lei. E o seu coração amava e se deleitava nessas coisas, porque ele amava o seu Pai, ele ama aquilo que é seu. Então ele guardou toda a lei desde o seu nascimento, na ocasião da encarnação. Portanto, ele foi profundamente zeloso em observar, tanto por ele como homem, quanto por seu povo que o representava, todas as instituições divinas. Vejam, o próprio Jesus deu a celebração da Páscoa para o seu povo. O próprio Jesus resgatou Israel do Egito e o redimiu e acabou com todas as divindades do faraó. Acabou com o Egito, a grande potência do mundo, a grande organização mundial, o grande país que dominava tudo e todas as coisas, aquele que era o mais rico, o mais bélico, o seu exército dominava sobre tudo. O próprio Senhor Jesus Cristo acabou com o Egito, acabou com o filho de Faraó, acabou com todas as divindades e mostrou que ele é o grande Senhor soberano, Criador dos céus e da terra. Então nós precisamos ver aqui que o Senhor Jesus, portanto, vai celebrar a Páscoa. E vale lembrar o que é a Páscoa, né? A Páscoa é um dia anual sagrado para os judeus, separado para que eles lembrassem o êxodo do Egito, de modo especial, para recordar a passagem sobre os primogênitos israelitas, sobrevivendo enquanto os primogênitos egípcios eram mortos na última das 10 pragas. O Senhor falou: matem o cordeiro, passem o sangue sobre os umbrais das portas, porque o Senhor virá, e aquele que não tiver o sangue do cordeiro morrerá. Deus veio em juízo e o seu povo foi preservado. E ali era uma sombra, um tipo do que Jesus Cristo faria pelo seu povo. Então, os judeus celebravam isso todo ano. O que nós temos na celebração desse sacramento no Antigo Testamento? Em resumo, é o seguinte, ó. O que era celebrado na Páscoa? O que eles faziam de maneira prática? Em resumo, tá? Havia uma oração de gratidão que era feita pelo chefe da família. Eles bebiam a primeira taça de vinho. Eles bebiam mais vinho, mas a primeira taça era geralmente administrada pelo chefe da família. Segundo, eles consumiam ervas amargas que lembravam o período de escravidão deles no Egito. Eles comiam aquelas ervas amargas, né? Pense em algum fruto amargo aí que você não goste. É mais ou menos isso, né? Experiência ruim. Para você lembrar do tempo de escravidão do Egito. O terceiro, o cordeiro que eles cortavam, né, que eles assavam, eles comiam em comemoração às ordens recebidas pelos antepassados na noite em que o Senhor feriu todos os primogênitos do Egito e livrou o seu povo. Os pães sem fermento, né, ou os pães asmos, eram um memorial dos primeiros dias de jornada no deserto, porque vocês lembram que eles saíram praticamente fugidos do Egito, né, com o faraó atrás deles, correndo atrás deles, não queria que eles fossem de jeito nenhum, então eles comem depressa o pão sem fermento, né, ou o pão da pressa, também é uma forma de chamar, por conta disso. E era também um sinal, um símbolo de pureza, né? Deus estava purificando o seu povo e libertando o seu povo. E por último, o canto de salmos marcava essa grande e maravilhosa celebração da antiga era judaica. E todo judeu do sexo masculino, a partir dos 12 anos de idade para cima, deveria ir para Jerusalém para celebrar a Páscoa, que durava por volta de 7 dias. Então, Jesus ele está subindo para Jerusalém para celebrar a festa, né, que apontava para ele. Então, nós temos aqui a realidade da festa que era celebrada se apresentando. Então, toda aquela celebração, todo aquele rito, tudo aquilo que trazia esperança e lembrança para os judeus, para os israelitas, nós temos ali, em carne e osso, tudo o que aquilo representava. E lembrando que aqui, meus irmãos, é a primeira vez, é o primeiro momento no Evangelho de João em que o Senhor Jesus se encontra com os doutores da lei. É o primeiro momento. João Batista já se encontrou com eles, vocês se lembram daquela comitiva que ele recebeu, foi interrogá-lo. Mas aqui é a primeira vez que o Senhor Jesus se encontra e é questionado pelos judeus. E aqui, deixa eu fazer uma aplicação rápida disso que nós estamos vendo. Nesse período em que agora nós estamos, nós não celebramos mais a Páscoa.
Tá bem? Eu fiz parte de um tempo de uma comunidade religiosa que seguia em alguns aspectos do calendário, não é, judaico. E quando se chegava nesse momento do calendário judaico, eles costumavam levar a congregação toda a celebrar a Páscoa. E tinha a erva amarga, tinha um cordeirinho, tinha tudo lá. Só não tinha um vinho, né? Tinha um suquinho de uva lá. Meus irmãos, e tem muitos locais e líderes que fazem isso. Tá? Isso é um grande desfavor ao Evangelho. Isso é querer retornar às sombras. Isso é querer retornar a um momento em que o Senhor Jesus Cristo ainda não havia encarnado. Então, notem a loucura disso. Nós não devemos sequer olhar para essas coisas no sentido de o nosso coração ser tomado por isso, como se isso tivesse algum poder espiritual. E é o que eles colocam, não é? Então, o que nós precisamos considerar agora na era cristã? Lembrem, a era judaica passou. Aqui onde nós estamos, ela está passando, né, nesse período de transição. Mas onde nós estamos, a nossa história da redenção hoje, a era judaica já passou. Portanto, o que é que nós celebramos agora? A ceia do Senhor, ela não substitui a Páscoa, ok? Nós, como batistas reformados, não cremos assim. Nós cremos que a Páscoa aponta para Jesus Cristo. Porque agora Ele é a nossa Páscoa, como diz Paulo. Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Ele é aquele que nos livra dos nossos pecados, aquele que nos redime, aquele que nos liberta do nosso Egito espiritual. E Ele, então, nos dá um sinal da nova aliança, um selo e um sinal que é a ceia do Senhor. Mas a Páscoa, ela encontra o seu clímax, a sua realidade no Senhor Jesus Cristo. Então, Ele é a nossa Páscoa. E eu pergunto a vocês, quando foi que Jesus Cristo ressuscitou? Qual o dia da semana? Quando? Num domingo. Portanto, todo domingo é um domingo de Páscoa para os cristãos. Para os cristãos, todo domingo é um domingo de celebrar a passagem da morte para a vida. Nós não precisamos esperar lá, qual que é o dia mesmo que tem lá no nosso calendário? Quando que é? Vocês lembram aí? Abril? Nós não precisamos esperar o ano que vem, meus irmãos, para celebrar a Páscoa. Nós celebramos em todo o dia do Senhor. Amanhã é dia de nós, como crentes, darmos honra, glória e louvor e ação de graças ao nosso Deus, porque o nosso Cordeiro Pascal nos livrou da morte. Perdoou todos os nossos pecados. Se estamos nele, independente da nossa circunstância, independente de como nós estamos fisicamente, financeiramente, emocionalmente, todo domingo o Senhor nos chama, meus irmãos, a renovarmos a nossa esperança. Então, o chamado para nós aqui é: não trate o domingo de qualquer forma. Não conduza a sua família no domingo de qualquer maneira. Porque é um chamado, é um megafone de Deus para nós, para nos lembrar que aqueles que estão em Jesus Cristo têm todos os seus pecados perdoados. Não é terá, tem! Já passou da morte para a vida. Então, meus irmãos, nós precisamos celebrar todo o dia do Senhor. É um domingo de Páscoa. É um dia festivo. É um domingo em que nós celebramos a vitória da vida sobre a morte. Percebem? Então, nós precisamos considerar isso. Em Jesus, portanto, é a nossa Páscoa. Agora eu quero olhar com vocês o versículo 14, avançando um pouquinho. A profanação do templo. Vejam o horror que o Senhor Jesus testemunha aqui. Versículo 14. E encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Muito bem à vontade eles estavam nessa região. Olha, esses animais, eles eram vendidos, não é, no templo, porque eles eram oferecidos em sacrifício no templo. Então aqui eles teriam até uma... Sabe aquela justificação piedosa que a gente dá para alguns pecados? Tem uma justificação piedosa que eles estavam dando aqui. Eles estavam dizendo assim: o local do templo em que eles estavam era chamado de Pátio dos Gentios. Não é? Deus chama todos os povos para si, não só os judeus. Isso desde a antiga aliança. Lembram do pacto abrâmico? Em ti serão benditos os israelitas? Todas as famílias da terra. Então era plano de Deus que todos os povos viessem para si, e ele chama
na era judaica, o povo de Israel para ser então essa grande luz às nações, né, que apontava, tipificava a igreja. Então, o que acontece aqui é que então no pátio dos gentios é que essa coisa toda está acontecendo aqui. Então imagina a gente nesse período indo adorar e de repente lá a gente encontra esse movimento aqui, ó. Estão vendendo bois, ovelhas, pombos. Então imagina dinheiro, é gente gritando. Imagina a gente na feira, né? Será que era mais ou menos assim? Não sei o quê, o pombinho aqui, 5 denários. E o outro gritava, não, mas o boi aqui né? E você vai ser mais abençoado e tudo mais. A nossa adoração ficaria completamente comprometida ali. Mas qual que era a justificativa deles? Não. Tem muitos irmãos patrícios nossos que vêm de longe. Eles viajam muito. Então, em vez deles ficarem carregando boi, né, um boi enorme, né, 50 quilos um boi, né, um pombinho na jaula. Não, faz assim, vem pra cá e vocês compram aqui. E vai lá oferecer, o sacrifício tá tudo certo. Sabe qual que é o problema com isso? Isso se tornou um bom negócio. Se tornou um ótimo negócio. De tal forma que valores exorbitantes eram cobrados por esses animais. Então era muito mais em conta você passar aí uma semana caçando um pombinho do que você comprar um pombinho lá em Jerusalém na ocasião da Páscoa. O que está acontecendo aqui? Comércio secular, exploração dos mais pobres, amor ao dinheiro e impedimento à adoração dos gentios. Era o que marcava tal prática. Tudo isso era feito, como nós falamos, no pátio dos gentios. Porque os gentios podiam entrar nessa região. Dessa forma, a casa de oração para todos os povos havia se tornado um covil de ladrões. O templo, que marca a presença de Deus entre o povo, a glória de Deus se manifestando no Santo dos Santos, quando o sumo sacerdote lá entra para fazer a expiação, para fazer o sacrifício. Aquilo que representa o nível mais elevado da religião judaica está sendo profanado. E mais, ninguém está fazendo nada. Está todo mundo achando isso muito normal. Está todo mundo achando isso uma maravilha. Milhares e milhares de pessoas estão achando isso tudo muito bem. E ninguém está fazendo absolutamente nada. O santo lugar estava sendo profanado por aqueles que deveriam guardá-lo. Vocês conseguem ver a loucura disso? Deixa eu dar um exemplo para você. É como se você, em vez de guardar a tua família, você abrisse a porta para que os salteadores ladrões entrassem e fizessem toda a sorte de maldade com a tua família. Só para dar um exemplo, assim, muito raso do que é isso. Porque nós estamos falando daquilo que Deus instituiu. Deus mandou eles construírem um templo. Deus mandou eles adorarem no templo. Deus deu todas as ordens para como a adoração deveria acontecer ali. E o que eles estavam fazendo? Um covil de salteadores. Meus irmãos, hoje é diferente, por um acaso? O que é que nós vemos por aí quando ligamos a televisão? Deixa eu dar só uma notinha de rodapé aqui, tá? Porque às vezes pode ficar meio chato isso. Às vezes pode parecer que a gente está no trabalho de plantação de uma igreja, né, pregando o evangelho, e pode parecer que a gente está pegando os inimigos do evangelho e querendo surfar em cima deles para confirmar o nosso discurso. Mas não é isso, tá? Vocês estão vendo que a gente nós não estamos escolhendo os textos bíblicos, tá? Aleatório para falar alguma coisa. O texto está dizendo isso. Já no primeiro século, havia esse comércio na casa de Deus. E o que nós vemos hoje? Ladrões mentirosos, falsos mestres, pastores descarados, fazendo do evangelho da graça de Deus um meio para eles enriquecerem, um meio para eles construírem seu império, um meio para eles andarem de Mercedes e de BMW, terem casas maravilhosas com piscina, enquanto os fiéis acordam 5 da manhã para irem trabalhar, para darem suas ofertas e para construírem alguma coisa no céu, para eles comprarem alguma bênção no céu, alguma cura nessas campanhas milionárias que eles fazem. E pasmem, ninguém fala nada.
Ninguém diz nada. As grandes corrupções e escândalos na igreja que nós testemunhamos se dão por amor ao dinheiro. Por amor ao dinheiro. Isso de maneira bem específica. Veja 1 Timóteo 6,10. Porque o amor do dinheiro, não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Lembra que nós falamos há 3 semanas dos nossos afetos, do nosso primeiro amor, aquilo que coordena as nossas emoções? Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Nós podemos deixar isso de maneira mais genérica e mais ampla, dizendo que o amor ao pecado, o amor ao dinheiro é a cobiça. O amor ao pecado é o que promove todas essas coisas. E o pior, não é bom que o evangelho da graça seja ensinado nesses lugares. Sabe por quê? Porque se eu sou um falso mestre e estou enriquecendo as custas de vocês, e vocês descobrem que o que eu estou ensinando é tudo heresia, é tudo mentira, o que vocês vão fazer? Vocês vão continuar lá, me bancando? Óbvio que não. Vocês vão sair correndo. E deixa eu dizer uma coisa a vocês. Se você que está aqui, ou alguém que está nos acompanhando pela internet, está em um lugar parecido, corra. Corra o mais rápido possível. Eles estão corrompendo o evangelho da graça de Deus. Nós não podemos nos enganar. Não podemos nos enganar. É seu pai que está lá, corre de lá. Tira o seu pai de lá também. Mas corre de lá. Deus abriu os seus olhos, não abriu o dele ainda? Continua orando por ele, fala com ele, mas corra de lá. Porque nós não estamos falando da sua bolsa que você emprestou para o seu amiguinho, que ele não está cuidando bem. Nós não estamos falando do seu livro de teologia sistemática que você emprestou e o bebê do seu amiguinho está rasgando as páginas. Não estou falando disso. Mas cuidado com isso, tá? Cuidado com os livros. Não estou falando disso. Se fosse isso, tudo bem. Mas nós estamos falando daquilo que é precioso ao nosso Deus. E nós, como crentes, nós não temos opção de, eu não vou exortar, eu não vou falar, eu não vou cuidar, isso não é minha responsabilidade. Isso é responsabilidade dos líderes da igreja, isso é responsabilidade dos pastores, isso é responsabilidade dos diáconos, não, isso é responsabilidade do professor da EBD. Todos nós somos chamados a exortarmos uns aos outros, a iluminarmos uns aos outros, a cuidarmos uns dos outros. Então essa é a responsabilidade tua também. Mais uma coisa que nós precisamos identificar aqui. A purificação do templo. Veja os versículos de 15 a 17 agora. Os versículos de 15 a 17 nós vamos ver o que o Senhor Jesus faz, portanto, à luz dele ver tudo isso que estava acontecendo lá, na casa de seu pai. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas, e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. E aqui é um salmo messiânico, é o Salmo 69, especificamente o versículo 9, sendo citado aqui por João. Então, nessa primeira manifestação pública do Senhor Jesus, e é importante mencionar que aqui ele está já exercendo os seus ofícios, ok? De sacerdote e de profeta. Então ele vem como sacerdote e profeta do seu povo, né, como grande capitão da salvação do seu povo. Ele vem reformar o seu povo. Jesus vem fazer uma reforma no seu povo. Jesus vem chamar o seu povo ao arrependimento, ao pano de saco. Ele vem chamar o seu povo a lamber o pó por conta dos seus pecados. Então aqui, como sacerdote e profeta, ele está desempenhando e aplicando o seu santo zelo ao fazer aquilo que ninguém estava fazendo. Notem isso. Ninguém estava fazendo. É possível que você faça parte ou tenha nascido num berço cristão. Não é? E seus pais, seus tios, primos, avós sejam cristãos. Mas é possível que você esteja exatamente nessa situação aqui, ó, em que ninguém, apesar de professarem nominalmente o nome do Senhor, ninguém está preservando, ninguém está zelando pelo Evangelho. Você cresceu num lar cristão que sequer se reunia para orar. Você talvez tenha nascido num lar cristão que sequer lia a Bíblia junto.
Pode ser que seja você nessa situação. Então, Jesus vem para santificar, para purificar, para reformar a casa de oração de seu Pai, acabando com toda a impureza que estava acontecendo lá. É isso que Jesus vem fazer aqui. E ao dizer que Deus era o seu Pai, ele afirma que tem consciência de sua plena divindade. Porque ao dizer que Deus era o seu Pai, que Yahvé era o seu Pai, ele imediatamente se coloca como alguém que tem a mesma divindade de Yahvé. E a gente vai ver que os próprios judeus identificaram isso ao longo das exposições em João. Jesus cumpre uma outra profecia, que está lá em Malaquias 3, de 1 a 4, eu vou ler. Diz assim: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos, mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo de ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos, como nos primeiros anos. O Senhor, ele vem então, meus irmãos, purificar os filhos de Levi. Ele vem purificar a nação de Israel. Ele vem chamar o seu povo, portanto, à santificação e ao arrependimento. Uma aplicação rápida aqui. É isso que deve ser feito com os impostores em nosso meio. Jesus não chega lá e fica jogando verde. Ele não fica querendo fazer média política com eles. Ele pega o azorrague, que era um chicote com várias cordas, e ele sai expulsando todo mundo de lá. É poucas com ele. É o que é precioso para o meu Pai. É o Evangelho. É o Evangelho da graça de Deus que está sendo corrompido. Saiam daqui, seus impostores, seus ladrões, malditos, desgraçados. Vocês não sabem o que vocês estão fazendo? Profanando a casa de oração? Que testemunho vocês estão dando para o mundo fazendo isso? Vejam os gentios sendo impedidos de adorar por causa de vocês, descendência de Abraão, filhos do diabo, herdeiros do inferno. Arrependam-se. Vejam, é isso que Jesus está fazendo. Ele vira as mesas, joga o dinheiro pelo chão, queima, né? No texto não está dizendo, mas eu estou dando um drama, tá? E queima as notas de R$200 lá. Queima tudo. Dinheiro profano, dinheiro iníquo, dinheiro que custa sangue inocente. Deus está sendo desonrado. Deus está sendo desonrado. Deus está sendo desonrado. Então, essas pessoas que agem assim devem ser denunciadas. Elas devem ser denunciadas. Se conhecemos alguém que segue esse tipo de mestre, as pessoas devem ser alertadas. Se elas continuarem seguindo lá, elas devem ser alertadas de novo. Se elas continuarem seguindo lá, nós damos o último alerta e nos afastamos dela, porque ela está mostrando que ela concorda absolutamente com aquilo, apesar dos alertas. Ok? Então nós não podemos brincar com isso, meus irmãos. Nós não podemos brincar com isso, é coisa séria. Tá bem? Nenhuma consideração merece alguém que se diz ministro do Evangelho, mas que coloca o céu à venda. Tá? Ninguém merece nenhum tipo de... Não empreste os seus ouvidos a apóstolos do diabo. É isso que eles são, tá? Apóstolos do diabo. Não deem os ouvidos de vocês a pessoas assim. Além de fazer muito mal à sua alma, vai destruir você e sua família. Todos aqueles que fazem os nossos olhos desejarem mais as bênçãos, né, as coisas materiais, do que aquele que abençoa. Notem que nesses discursos nunca é mencionado o pecado. Nesses discursos você nunca cresce em amor por Jesus Cristo, você nunca cresce em fé. É sempre algo assim. Eu estou participando da campanha lá, irmão. Eu dei todo o meu salário lá na campanha, porque eu estou na campanha do carro novo, carro zero. Eu quero meu carro, eu quero meu apartamento, eu quero meu casamento, eu quero a promoção, eu quero a empresa, eu quero a loteria, eu quero... E aí, o evangelho se torna escândalo para os gentios. Tem gente que acha que ser crente é isso. Ah, você dá dinheiro lá para o pastor? Não é? Então, malditos são esses que deturpam o evangelho da graça de Deus. Então nós não devemos brincar, meus irmãos,
com aquilo que é santo, e nem permitir que outros brinquem e zombem do nosso Deus. Uma outra aplicação aqui. Nós não podemos negociar aquilo que é precioso para nós. Ok? Enquanto uns deturpam de maneira mais formal, dizendo que são líderes, pastores, enviados por Deus, ungidos, profetas, apóstolos, etc., nós acabamos negligenciando e estando fazendo coro com eles quando pessoas fazem gracejos indecentes com o Evangelho, brincam com o Evangelho, zombam do Evangelho. Nós estamos ali ouvindo aquilo e nós não fazemos nada. E nós não falamos uma palavra. E nós nos calamos diante daquilo que é precioso para nós. Jesus Cristo, ele não fez isso, meus irmãos. Ele é o exemplo para nós. Ele viu aquilo que era precioso para o Senhor, para ele mesmo, e falou: isso está errado. Eu não vou concordar com isso. Não me interessa se o sumo sacerdote está ali. Não me interessa se membros do Sinédrio estão apoiando isso. Não me interessa. Precisamos fazer uma reforma nas nossas almas. E não permitir que nós sejamos aqueles que desprezam o Evangelho de maneira informal. E como nós fazemos isso, meus irmãos? Como nós desprezamos o Evangelho de maneira informal? Nós não podemos ser assim. Não podemos ser assim por aquilo que nós vamos ver agora. Entrando no versículo 17, lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo de tua casa me consumirá. O pastor puritano Matthew Henry disse o seguinte: o zelo pela casa de Deus nos proíbe de levar em conta a nossa própria credibilidade. Qual foi a última vez que você calou a sua boca diante de ímpios e de pecadores, zombando do evangelho da graça de Deus, zombando da graça de Deus, zombando da criação, zombando do casamento que Deus criou, zombando da pregação do evangelho? Qual foi a última vez que você calou a sua boca, que você fechou o seu coração, que você cerrou os seus lábios por causa da sua credibilidade? Qual foi a última vez? Matthew Henry dizendo: e o zelo pela casa de Deus nos proíbe de levar em conta nossa própria credibilidade, comodidade e segurança, quando elas competem com o nosso dever e serviço a Cristo. Para que Jesus Cristo te salvou? Para que Jesus Cristo te libertou do império das trevas? Para que ele foi crucificado no madeiro? Para que ele derramou seu sangue? Para que ele foi espancado, cuspido, morto, crucificado? Para quê? Por que ele te salvou? Para que você ficasse deitado na sua cama, olhando para o teto e ouvindo pessoas zombarem dele, do que ele fez? Isso não pode ser assim, meus irmãos. Nós precisamos reformar as nossas vidas, reformar as nossas almas. O zelo pelas coisas do Senhor deve nos consumir. Qual foi a última vez que o zelo pelas coisas do Senhor te consumiu? Qual foi a última vez que o santo desejo de ser grato ao Senhor o levou a pregar o Evangelho? Independente se as pessoas vão aceitar, como elas vão te olhar, o que elas vão pensar de você, se elas vão te chamar de bitolado, de louco, de maluco. É isso que elas fazem, elas estão mortas. Nós não devemos buscar ser o docinho do mundo, meus irmãos. Você quer ser agradável ao filho do diabo? Então você está morto em seus pecados também. Você está a caminho do inferno. Você quer ser o docinho do mundo? Você quer ser, eu não vou ofender porque ele está morto em seus pecados e eu preciso... Pregue o Evangelho. Se tiver que morrer, que morra. Se tiver que ser expulso do trabalho, que seja expulso do trabalho. Mas veja o que o Senhor fez por mim. Veja o que o Senhor fez por você. E vá! Abra os lábios. Chame pecadores ao arrependimento. O zelo do Senhor precisa nos consumir. Jesus é o nosso exemplo. Qual foi a última vez que o desejo de agradar ao Senhor foi maior que o desejo da rejeição dos homens? Meus irmãos, Jesus Cristo ficou nu diante de pecadores, espancado diante de pecadores. Não foi numa salinha, não, vem aqui para ninguém me ver. Ele foi exposto ao mundo como ridículo, como maldito. O mundo olhava para Jesus Cristo pendurado naquele madeiro e dizia: ele é um maldito, veja como ele morreu. Para levar os nossos pecados. Ele não se envergonhou. Ele não virou as costas para nós. Ele é Deus e ele não virou as costas para nós. Por que é que nós viramos as costas para ele, meus irmãos? Por que é que o que acontece conosco? Qual foi a última vez
que nós desejamos ser odiados pelos homens, mas sermos fiéis a Jesus, cientes de que por ele nós somos aceitos. O presidente da República nem conhece a gente. O presidente dos Estados Unidos, lá o Netanyahu, né, de Israel, nem sabe quem é você. Nem te conhece. E ainda assim, se ele te conhecer e virar as costas para você, bloquear você, ok. Aquele que é antes de todas as coisas e que criou todas as coisas, te aceitou. Me aceitou. Apesar de nós sermos quem nós éramos, meus irmãos. Então, assim, agora nós entramos na última parte e já caminhando para o final. À luz disso que nós vamos ver, nós precisamos considerar que a ressurreição de Jesus Cristo é a nossa grande esperança. É o motivo de tudo isso. Porque tudo isso, se nós fizermos tudo isso simplesmente pela obrigação, eu sei que é uma obrigação. Se nós fizermos tudo isso simplesmente pelos pesos do mandamento, eu sei que é mandamento. Se nós fizermos tudo isso simplesmente porque é verdade do Senhor exortação para nós, e é mesmo, mas nós precisamos que o nosso coração seja conduzido por amor a Ele. Porque isso muda todas as coisas. Muda tudo. A nossa vida cristã muda se o nosso coração é conduzido por um santo afeto por Jesus Cristo, em resposta ao que Ele fez por nós. Então vamos considerar a segunda parte, já caminhando para o final. A obra zelosa e graciosa de Jesus, o sinal mais importante. Então Jesus vai lá e mostra o seu zelo, mostra que o seu coração está sendo consumido pelo zelo ao Senhor, e ele vai a esses cambistas, e ele expulsa todo mundo de lá, tira os animais de lá, purifica o templo, e aí então chegam os judeus. Versículo 18. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostra para fazeres estas coisas? Eles pedem um sinal. Quem é você para fazer isso que você está fazendo? Não é qualquer um que pode fazer o que você está fazendo. Lembram de João Batista? Não é qualquer um que prega o que você está pregando. Então, quem é você? O que você pode nos dar de credencial? Mostra aí o teu certificado de PhD em profanação do santuário, né? Aí Jesus responde assim, ó: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Aqui nós temos os primeiros literalistas, né? Aqueles que querem ler tudo ao pé da letra. E eles cometem um equívoco enorme aqui. Jesus não está falando do santuário que eles estão vendo, do templo grandioso e maravilhoso que eles estão vendo. Jesus está falando do seu próprio corpo, do seu santuário. Por isso que nós precisamos tomar um pouco de cuidado com aquela afirmação que diz assim, que nós devemos ler a Escritura sempre de maneira literalista. Tá? Porque nós vamos cometer esses equívocos aqui. Nem tudo é literalista, né? Vocês se lembram, por exemplo, que Lutero, a teologia da ceia de Lutero, ela se baseia numa leitura literalista daquilo que Jesus diz: isto é o meu corpo. E é aqui, então, onde reformados e luteranos soltam as mãos e brigam feio por conta disso. Então, nós não podemos ler a Escritura de maneira literalista, ok, meus irmãos? Porque nós vamos cometer diversos equívocos aqui, como esses judeus estão fazendo. Estão lendo tudo de maneira carnal. Então, Jesus diz, olha, João falando, ele, porém, se referia ao seu corpo, ao santuário do seu corpo. Então, nós vamos olhar rapidamente aqui a realidade do novo templo. Nós temos algumas teologias por aí que afirmam que no período futuro os judeus serão restaurados e que haverá restauração de um novo templo, o terceiro templo, e que nesse terceiro templo haverá a restauração também do ministério sacerdotal e levítico. Sacrifícios serão oferecidos, as nações irão para Jerusalém. Eu quero dizer a vocês que essa é uma maneira errada de ler a Escritura, porque Jesus Cristo é o novo templo. Ele é a realidade do templo. Então, Jesus, tudo aponta para ele. As alianças apontam para Jesus, os profetas apontavam para Jesus, os sacerdotes apontavam para Jesus, os sacrifícios apontavam para Jesus, os reis apontavam para Jesus, a nação de Israel apontava para Jesus, a Páscoa apontava para Jesus e o templo apontava para Jesus. Então, Jesus Cristo agora, ele é aquele que concentra todas as bênçãos pactuais, e aqueles que estão unidos a Jesus Cristo recebem as promessas que foram dadas a Abraão, de uma terra celestial, de um povo celestial, de um rei celestial. Então, não é pura e simplesmente terreno, não é a maneira correta de ler essas coisas, simplesmente de maneira terrena. Então, Jesus Cristo é o novo templo, e nós, os crentes, somos as pedras vivas desse novo templo. Vejam 1 Pedro 2,5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual,
para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então, nós somos esse templo por meio de Jesus Cristo. E essa linguagem aqui, ó, edificados, casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais, era a linguagem do Antigo Testamento para aquilo que era feito no templo. Portanto, nessa era cristã, o templo passou. Inclusive, a destruição do templo mostra que aquele povo está debaixo do julgamento de Deus. Apocalipse 21, 22. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro, novos céus e nova terra. Ok? Então, enquanto os judeus olhavam para a literalidade da fala de Jesus, ele falou metaforicamente sobre sua ressurreição. Veremos mais à frente no diálogo do Senhor com Nicodemos o perigo que é considerar coisas espirituais de maneira carnal. Isso pode custar uma eternidade no inferno. Indo agora para o nosso último ponto e o maior sinal compreendido. Jesus fala essas coisas para esses judeus. Percebem que Jesus não fica também dando desculpas a eles. Jesus está bem consciente do que ele veio fazer. E ele está muito bem fundamentado ali. E aí então o versículo 22 diz: Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que eles dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Os discípulos tiveram aqui, meus irmãos, bons momentos para meditar em tudo que o Senhor falava. E na ocasião de sua morte, sua ressurreição, a iluminação do Espírito, então, eles compreenderam o que Jesus falava. E então eles creram nas Escrituras, que é uma referência às profecias messiânicas do Antigo Testamento, mostrando que o Antigo Testamento é a palavra de Deus, e creram no que Jesus mesmo havia dito sobre a sua ressurreição. E aí então eles compreenderam que Jesus, nessa ocasião, que é o novo templo, ressuscitou. E nele a adoração de Israel é restaurada. Nele o povo é restaurado. Nele o povo é trazido de volta do seu cativeiro. Ele é, meus irmãos, portanto, a razão de todas as coisas. E então vamos para as nossas exortações finais. Essas exortações finais são para todos nós. E a primeira delas é: Jesus Cristo vem para purificar, reformar e transformar as nossas vidas, não para nos fazer milionários. Repudie todo e qualquer pregador que faça você desejar comprar o céu, mesmo que ele faça chover milagres todos os dias. Tá bem? Seja firme nisso, seja resoluto nisso. Não brinque com isso. O Senhor cobrará de você e cobrará de mim. Segunda exortação final. Como a ressurreição de Jesus tem me feito mais zeloso por Deus? Esse é um ponto importante para nós considerarmos. Jesus Cristo morreu e ressuscitou, está à destra do Pai. Como que isso me faz ser mais zeloso por Deus agora? Precisamos ser zelosos com as coisas santas, para com as coisas preciosas para o nosso Deus, mesmo que isso nos faça perder credibilidade, comodidade e reconhecimento humano. Aqueles que são filhos da carne buscam por isso. Buscam os olhos dos poderosos sobre si. Buscam obter algum tipo de vantagem. E é por isso que para eles é tão fácil negociar o Evangelho da Graça. E a última exortação é: não há verdadeiro consolo sem a bendita esperança da ressurreição. Não há Evangelho da Graça sem a ressurreição de Jesus Cristo. Lembre-se disso. Jesus Cristo venceu a morte, se entregou por pecadores e justificou todos os que estão unidos a Ele pela fé. Estes também venceram a morte e ressuscitarão. Há esperança eterna para os que estão em Cristo Jesus. Meus irmãos, há esperança eterna para os que estão em Cristo Jesus. Ele ressuscitou dos mortos, trouxe a nova criação. E todos aqueles que estão unidos a Ele fazem parte dessa nova criação. Tem em suas almas o zelo pelo Senhor. Tem em suas almas o desejo de agradar ao seu Senhor. Mesmo que fraco muitas vezes, mesmo que tropeçando muitas vezes, mesmo que caindo muitas vezes, mas Ele tem esse santo desejo no seu coração. Senhor, eu quero te agradar, eu quero viver para ti, porque o Senhor me salvou. O Senhor morreu publicamente por mim, se fez maldito publicamente por mim. Eu não devo me esconder, eu não devo guardar minha fé, eu não devo ser aquele miserável crente falso 007. Então, meus irmãos, que nós nos arrependamos dos nossos pecados, sobretudo este.
pois o nosso Deus é um Deus zeloso, é um Deus cuidadoso. E Ele nos deu exemplo de como nós devemos ser também. Amém? Vamos orar. Pai Santo, estamos humilhados, Senhor, diante da Tua palavra. Ó Deus, nós estamos profundamente, Senhor, exortados e confrontados, pois não temos tido o zelo que deveremos ter, Senhor, para com as Tuas coisas. Os ignorantes, os que não Te conhecem, às vezes têm mais zelo do que nós, ó Deus. Nós queremos, diante da Tua palavra, pedir perdão ao Senhor por isso. Confessar que não temos tido zelo pela Tua casa, não temos tido zelo pelo Senhor, não temos tido zelo pelas coisas que o Senhor nos confiou. Mas, Senhor, nós estamos aqui e amamos a Tua palavra, e amamos o Teu reino, amamos a Tua vinda, e recebemos essa Tua doce exortação, Senhor, e rogamos a Ti que nos dê arrependimento verdadeiro, arrependimento genuíno, Senhor. Rasga as nossas almas, ó Deus, para que possamos chamar e aplicar essa palavra. Nos dê santo zelo hoje à noite na preparação para o dia do Senhor. Nos dê santo zelo agora, Senhor. Nos encha com Teu Espírito para que possamos aplicar isso nas nossas vidas, para que não sejamos mais como andávamos antigamente, Senhor, para que não sejamos como os gentios, como aqueles que não têm conhecimento do Senhor. Ó Deus, obrigado pela Tua doce palavra, pela Tua doce exortação, por não deixar com que sigamos por esses caminhos de trevas. Obrigado por não nos abandonar, Senhor. Nós Te louvamos por todas as coisas. Obrigado a Cristo, porque o Senhor é a esperança na vida e na morte. No Senhor nós estamos seguros. Apesar da nossa fraqueza, do nosso pecado, da nossa falta de zelo, o Senhor foi zeloso por nós, o Senhor guardou todas as coisas por nós. E nós podemos repousar seguros no Senhor, pois o Senhor é tudo para nós. O Senhor foi zeloso por nós e no Senhor nós estamos seguros para sempre. E estamos certos de que o Pai nos ama no Senhor, ó Cristo. Muito obrigado mais uma vez, ó Pai, por esse santo momento, e é no nome do Teu Filho que oramos e agradecemos. Amém. E amém.